Olá, eu sou o professor Murilo Jacobi e esse é mais um vídeo em parceria entre o Instituto Protege e o Portal de Compras Públicas. Esse vídeo, na verdade, é o segundo vídeo quando a gente fala sobre garantias no processo licitatório. E hoje a gente vai falar especificamente sobre garantias do contrato. Eu expliquei as diferenças do tipo de garantias previstos na lei e a gente vai falar de garantias do contrato, que é aquela garantia que o contratado tem que apresentar para, eventualmente, ressarcir prejuízos causados à administração ou a terceiros. Ok? Esse valor, essa garantia está estipulada na lei e ela prevê um limite de 5% para essa garantia. E nos casos de contratações de grande vulto, ou seja, acima de 37,5 milhões de reais, e quando tem alta complexidade do objeto, eu posso aumentar essa garantia de 5% para 10%. Ok? Então já tem um valor máximo estabelecido em lei. Eu posso exigir garantia de 2, de 1, de 3 ou não exigir garantia. E aí a primeira pergunta que o gestor público faz: professor, quando que eu exijo garantia? A resposta vai muito mais da experiência do gestor público no dia a dia. Por quê? Contratos simples, contratos de mero fornecimento, em geral não se exige garantia. Por quê? Porque o maior problema que o fornecedor pode ter é não entregar o objeto. Eu vou chamar o segundo colocado, vou fazer outra contratação. Então não existe um grande prejuízo que eu teria que arcar com isso. No caso de terceirização de mão de obra, aí eu já fico uma dica. Sempre exige a garantia, porque a questão trabalhista pode ser um problema que vai trazer prejuízo para a administração pública. Por quê? Porque não é incomum, infelizmente, da empresa quebrar no meio do serviço, ou ela sair sem pagar todas as verbas trabalhistas. Como a administração pública tem que fiscalizar isso, mas é muito difícil fiscalizar a verba trabalhista de todos os empregados da terceirizada, você mantém a garantia, porque caso entre na justiça, você usa o valor da garantia para pagar as dívidas trabalhistas. Então, terceirização de mão de obra, sugestão, sempre exige a garantia. E aí a garantia é exigida no edital e no momento da assinatura do contrato eu peço a garantia. Vale lembrar o seguinte: é uma prática usual dar um prazo depois da assinatura do contrato para a empresa apresentar a garantia. Por quê? Porque algumas espécies de garantia, como fiança bancária ou seguro-garantia, o contratado tem que levar o contrato no banco para conseguir a garantia. Então ele nunca vai conseguir a garantia no momento da assinatura do contrato. Então você coloca que ele tem 10 dias, 15 dias depois da assinatura do contrato para obter a garantia. Um terceiro objeto que merece especial atenção para se exigir garantia sempre é a construção civil. Você vai construir um prédio, construir uma escola, construir uma ponte. Infelizmente, a maioria dos municípios, dos órgãos públicos, não tem pessoal técnico apto a acompanhar aquela obra e dizer: olha, essa obra está tão bem feita que ela vai durar 20 anos, não tem dor de cabeça. Infelizmente, isso não é a realidade do Brasil. E acontecem histórias como a gente viu na Copa do Mundo. A ciclovia no Rio de Janeiro cai. É construída e menos de um ano depois a ciclovia cai. E acontece um desastre, matam pessoas. Então, veja, construção civil sempre exige garantia. Por quê? Porque pela lei, pelo Código Civil, o construtor se garante aquela obra durante um período bem longo. Mas a garantia permite que um período, depois do fim do contrato, algo como 3, 6 meses, você tenha uma garantia para que seja o tempo de você verificar: o produto ficou bom, a construção prestou. Ela realmente não vai adiantar por uma ponte que vai cair daqui 3 anos, porque a garantia é vinculada ao contrato. Ela pode durar só alguns meses a mais que o contrato. Mas quando a obra ficar pronta e você vê na primeira semana que ela começou a rachar, meu amigo, a garantia vai ajudar. Vai ajudar você a resolver esse problema, ou pelo menos aplicar uma multa bem grande na empresa e ter de onde tirar. Punir essa empresa para ela não voltar mais ao mercado. Ok? Então, essas são as principais sugestões em relação à garantia. Quando é um fornecimento de bem simples, não exigir garantia no contrato. Quando é terceirização de mão de obra, sempre existir. Construção civil, sempre exigir garantia, porque isso traz segurança para o servidor público e evita dor de cabeças no futuro. Dito isso, vale lembrar então que na lei 666, está previsto 3 tipos de garantia. O primeiro é a caução em dinheiro. Muito raro de acontecer, caução em dinheiro e caução em títulos da dívida pública. Muito raro de acontecer, porque quando eu sou contratado, em geral, eu não tenho dinheiro para deixar com a administração pública. E se deixar esse valor tem que ser aplicado no banco pela administração para ele ter correções ao longo do contrato.
O segundo modo de garantia, mais usual, é o seguro-garantia, que é um banco que dá um seguro que vai garantir prejuízos que efetualmente o contratado realize ou incorra no longo da execução do contrato. O seguro-garantia, que é um seguro dado pelo banco. Lembre que esses seguros em geral têm prazo, e o prazo tem que ser compatível com o objeto. Se não for, quando estiver acabando, você tem que criar um compromisso na sua agenda para, olha, falta 3 meses para o seguro acabar e a obra não acabou. Eu vou lá, exijo que o contratado apresente um novo seguro pelo resto do período do contrato. Do contrário, pode ser uma dor de cabeça. E o terceiro, uma fiança bancária. Funciona de modo relativamente similar, mas é o banco que deposita esse dinheiro em juízo com a administração para garantir os valores, prejuízos aplicados pelo contratado. Então, nós vimos os objetos a serem garantidos e nós vimos os tipos de garantias previstos na 8666. Lembrando que todos esses assuntos que a gente falou hoje nesse vídeo se aplicam à lei do pregão também. Eu posso exigir garantia do contrato no pregão e eu posso exigir todos esses tipos de garantia de acordo com o objeto. Inclusive no serviço de engenharia comum, por exemplo, eu posso exigir garantia. Obrigado e continue acompanhando para saber mais temas sobre licitações e contratos. Até mais.